Joel, vamos aproveitar então para a gente falar aqui sobre o que abre, o que não abre, qual que é a expectativa com essas mudanças que foram implantadas a partir de agora. A gente vai lá para o Palácio dos Bandeirantes. A Mayra de Jaimo está ao lado da secretária de Desenvolvimento aqui do Estado, a secretária Patrícia Ellen. Está com você por aí já, né, Mayra? Boa tarde para a secretária também. Boa tarde. Não, ela não está nos ouvindo. Oi, Mayra. Não jogaram o sinal da Mayra aqui para gente. Bom, é só mandar o sinal aí, isso faz parte mesmo. Às vezes o sinal ele entra do lado direito ali e ele tem que entrar do lado esquerdo. Mas faz parte, porque são várias linhas, né? São várias linhas de comunicação e a gente tem que colocar a mesma linha aqui e a mesma linha do outro lado. E às vezes acontece um problema aí no meio do caminho. Tá nos ouvindo agora, Mayra? Agora sim. Aí, as linhas se conectaram. Encontraram agora. Isso aí. Ô Mayra, você já está com a secretária, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado de São Paulo, é isso? Isso, tô sim, ela está aqui no meu lado já para responder as dúvidas sobre essa fase emergencial que a gente entrou hoje aqui no Estado de São Paulo. Tá, ô secretária, boa tarde, viu? Bem-vinda aqui ao nosso programa, obrigado por nos atender mais uma vez, em especial nesse momento de grande dificuldade. Agora, o quanto que podemos acreditar nessa fase emergencial? O quão eficiente ela pode ser? Esses 15 dias, pelo menos, ou essas 2 semanas até o final do mês, serão suficientes para nos livrar desse momento tão crítico que estamos enfrentando? Ou vocês já estão pensando, talvez, em uma medida mais restritiva ainda, secretária? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Mayra, aqui de novo e todos que estão acompanhando vocês nessa tarde. Obrigada pela oportunidade de trazer informação para a população também. Vamos lá, a importância e a possibilidade de eficiência dessa fase emergencial. Porque se ela funcionar, ela pode nos livrar, por exemplo, de um lockdown, que nós já sabemos que já deve estar sendo ventilada essa possibilidade aí dentro do governo do Estado. Se a fase emergencial não conseguir resolver esse problema, é claro que teremos que ter uma medida mais restritiva ainda. Mas qual a possibilidade real dessa fase emergencial funcionar? Bom, primeiro a importância dela é muito grande. Hoje nós anunciamos aqui na coletiva de imprensa com o governador João Dória, secretário Jean, os dados atualizados da saúde são muito preocupantes. Por exemplo, hoje nós temos mais de 10 mil pacientes internados em leitos UTI Covid, que é um número 64% acima do pico da primeira onda. Tivemos também, infelizmente, recorde de óbitos e de casos, alcançando aqui, passando o patamar de 12 mil casos por dia, como média diária, foi o maior número também desde o início da pandemia. Essa fase é muito importante, porque o objetivo é restringir a circulação de pessoas. Nós estamos equiparando as ações a tudo que foi feito em países desenvolvidos e países que levaram a sério essa pandemia neste momento tão grave. E o que foi feito foi isso, restrição de circulação, toque de recolher e também atividade por atividade onde se concentra mais funcionários e clientes. A expectativa é que ela dê resultado entre 10 e 14 dias. Foi uma pergunta que foi colocada aqui na coletiva de imprensa também. Por isso que temos essa expectativa, o governador João Dória já com esse objetivo que todos se planejem, trouxe essa duração prevista até o dia 30 de março e nós esperamos sim que haja uma redução da taxa de contágio, porque a velocidade que estamos tendo aqui coloca em risco o atendimento da população e é isso que nós estamos tentando ao máximo evitar. Uma fase mais agravada desse restrição de circulação precisava também contar com uma articulação, uma coordenação nacional, que envolveria a restrição de circulação entre municípios, regular a atividade aeroportuária, que são funções federais. Agora, secretária, para ficar de uma maneira bem clara aqui para o nosso ouvinte, até porque durante a coletiva na sexta-feira surgiram muitas dúvidas que a gente foi esclarecendo aqui ao longo da programação, mas ainda tem gente mandando pergunta para cá. Especificamente, secretária, o que não pode e o que pode funcionar a partir de hoje aqui em São Paulo? Bom, as maiores mudanças foram com relação a atividades que foram suspensas durante a fase emergencial, a destacar atividades religiosas, esportes coletivos e o funcionamento do comércio direto aqui de materiais de construção. Também tivemos uma grande mudança no teletrabalho, que antes era uma recomendação e passou a ser uma obrigatoriedade
para escritórios da administração privada e pública. Isso é uma diferença grande e que acreditamos que vai reduzir significativamente o contingente de pessoas circulando na rua. Houve uma terceira mudança, que é o formato de atendimento para comércio, para restaurantes, e que na nova normativa tem que se concentrar em entrega, né, na delivery e no drive-thru até às 20 horas. Depois desse horário, precisamos que todos respeitem o toque de recolher das 20 horas até às 5 da manhã. Supermercados, farmácias, postos de gasolina, tudo que se coloca aqui como atividades que as pessoas precisam ter acesso em algum momento de urgência e emergência, não será interrompido, não será regulado o horário, mas a expectativa é que todos façam suas atividades até às 20 horas para, de fato, termos essa redução de circulação. Secretária, é claro que o governo ele tem os seus meios para medir, mensurar o isolamento social. Agora há pouco a Ana Paula Rodrigues ela colocou para a gente que houve uma diminuição no pico dessa semana de hoje, né, em relação à semana passada, que foi de 38 quilômetros na semana passada e hoje de 28 quilômetros. Já dá para mensurar esse isolamento social aproximado de hoje, nessa segunda-feira, o primeiro dia da fase emergencial? Vocês já têm algum resultado, um pré-resultado? Olha, alguém já ligou para a senhora dizendo, olha, está funcionando, não está funcionando, está abaixo do esperado, está acima da expectativa. Já dá para a gente dizer alguma coisa nessa linha, secretária? Nós temos as mesmas informações que vocês, vimos que já houve uma redução de circulação. Nós estamos aguardando aqui o isolamento da data de hoje. Eu só tenho o isolamento oficial do sábado e do domingo, que nós tivemos ali no estado 46% no sábado, 50% no domingo, parecido com o do fim de semana anterior, mas a fase emergencial passou a valer hoje. Então nós devemos ter os resultados nas próximas horas. Tipicamente, o resultado fechado do dia a gente só recebe depois das 13 horas do dia posterior. Então, somente amanhã nós vamos ter os dados fechados da segunda-feira. Secretária, 2 ouvintes mandaram 2 questões aqui que eu acho muito interessantes da gente discutir com a senhora. A primeira é a questão do home office para setores essenciais, porque pelo entendimento que a gente teve das determinações do governo, o home office ele foi colocado como obrigatório para as funções não essenciais, mas o nosso ouvinte disse que trabalha na área administrativa de um hospital, que é a área essencial, porém o trabalho dele pode perfeitamente ser feito à distância e não está sendo, está presencial, porque a categoria entra como essencial. Então, se há alguma mudança também na questão do home office para essas áreas, pois interessante pra caramba, tem coisa que isso. dá para fazer à distância. O médico não consegue, mas a pessoa que está na área administrativa de um hospital pode muito bem trabalhar à distância. E uma outra coisa aqui, secretária, em relação ao delivery de comida, que está proibido nos locais de trabalho. Se há alguma possibilidade de o governo rever isso, porque algumas áreas essenciais continuam trabalhando. Nosso ouvinte é da área da construção civil, por exemplo, e está sentindo dificuldade em relação a isso. Bom, não está proibido o delivery de comida nos locais de trabalho, deve ter tido algum mal-entendido, muito pelo contrário, está incentivado o delivery. O que a gente está pedindo aqui para se evitar, na verdade, é o modelo de retirada no local de consumo, porque isso sim estava dando muito problema com a vigilância sanitária. Nós levantamos os números, havia muitas lojas que colocavam que estavam funcionando no formato de delivery e o que eles chamam de takeaway, né, de retirada no local, mas na verdade estavam funcionando com clientes normalmente com porta fechada, ou seja, pior, sem ventilação. Tá? Então isso não. E sobre a primeira parte da pergunta, ela é muito importante, porque o decreto traz sobre funções administrativas que podem ser realizadas em setores essenciais e não essenciais. Então esse exemplo específico, se é possível fazer por teletrabalho, sem obviamente prejudicar a atividade principal do hospital, e a recomendação é que seja feito o teletrabalho. Essa é uma mudança importante, inclusive, porque na atividade pública nós temos uma série de serviços essenciais e a pedido do governador João Dória nós estamos agora revisando todo o modelo para ter o máximo de teletrabalho possível durante essa fase emergencial. Vai da sensibilidade do gestor de cada unidade, né? Em tentar identificar essas pessoas que poderiam estar em casa e que não estão agora. Fazer um esforço para isso, né? Verdade. Agora, secretário, uma pergunta inevitável, é claro, acerca do transporte público. Hoje pela manhã, infelizmente, nós vimos lá no Bora São Paulo e no Bora Brasil também, na tela da TV Band,
um transporte público lotado, pessoas dentro de ônibus lotados, trens lotados, o que a gente vê normalmente em dias comuns aqui em São Paulo. Eu imaginei que na fase emergencial agora, com aquela recomendação que foi dada aos empresários de escalonamento de horário de entrada de cada trabalhador, que nós teríamos um impacto positivo. E isso não foi visto, infelizmente. Se nada mudar nos próximos dias, o governo pretende tomar alguma atitude voltada, direcionada para o transporte público ou não? Nós, inclusive, já estamos fazendo isso, a pedido do governador, estamos discutindo com todos os setores que têm associações representativas, que concentram um número maior de funcionários. Então, por exemplo, o setor de supermercados já apresentou uma proposta para escalonamento, estamos trabalhando com associações de empresas de call center, estamos trabalhando com associações da indústria, com serviços bancários, para que possamos entender como esse escalonamento pode ser ainda mais otimizado. Então, de sexta-feira até hoje já tivemos uma série de reuniões, continuaremos assim nas próximas 48 horas, trabalhando em duas frentes específicas que o governador nos pediu. Trabalho com os setores para entender como é que podemos otimizar essa questão dos transportes e, do outro lado, a escuta dos setores mais impactados pela pandemia para trazermos medidas econômicas adicionais dentro desse contexto do que é a atribuição do Estado. A meta aqui e o pedido do governador foi para fazermos o possível e o impossível para ajudarmos as pessoas nesse momento tão difícil. Agora, secretária, tem várias prefeituras aqui no interior de São Paulo e na região metropolitana também que, por conta própria, estão adotando um lockdown ou medidas mais severas porque já estão no limite, né? Então, a gente falou hoje mais cedo e vai falar daqui a pouco também de Rio Preto, que está com 98% de ocupação de leitos de UTI e a partir de quarta-feira tudo estará fechado. Como é que o governo está vendo essas iniciativas? O governo está acompanhando a situação dessas cidades de perto também? Claro que sim, e incentivando todos os prefeitos que precisem tomar esse tipo de medidas que o façam com todo o apoio do governo. É muito importante que os líderes que foram eleitos em seus municípios tenham essa responsabilidade de fazerem a gestão em prol da vida, mas é muito triste chegarmos a esse ponto com uma ausência de uma coordenação nacional, porque mesmo no modelo de lockdown europeu, nós temos aqui um banco de dados que acompanha em tempo real todos os países que estão praticando medidas restritivas de uma forma responsável. O que eles fizeram? Eles conseguem colocar em operação o toque de recolher sem precisar fechar atividades críticas para a população, como abastecimento, logística, indústria, a parte de postos de gasolina. Por que o fazem assim? Porque tem uma coordenação nacional. E o toque de recolher é uma das medidas mais importantes e ter o apoio e a coordenação nacional para, por exemplo, conter a circulação de pessoas entre municípios, entre estados, fluxo aeroportuário é muito importante. Eu não consigo pensar em um país que está passando pelo que o Brasil está passando. Com a gravidade que nós temos, os governadores e gestores municipais fazendo a sua ação, mas sem termos esse alinhamento nacional, o que cria inclusive uma confusão para a população. Então acho que esse ponto é bem importante, eu reforço. Temos sim que apoiar os prefeitos, mas o próximo passo de medidas restritivas precisa de uma coordenação nacional urgente. Mayra, alguma coisa a ser colocada, por favor, para a secretária? Eu só queria perguntar, porque a gente teve nesse fim de semana alguns protestos de comerciantes, um manifesto inclusive, pedindo redução de impostos, até isenção de impostos nesse período de fechamento. Alguns são municipais, mas também estaduais como o ICMS. Eu queria saber se não há possibilidade de atender esse pedido dos comerciantes. Exatamente esse é um dos trabalhos que eu mencionei que nós estamos fazendo agora, Mayra. Não paramos em nenhum momento da pandemia, mas ontem o governador reforçou que essa força-tarefa dos pleitos econômicos seja intensificada. Então, nós tivemos, sexta-feira eu me reuni com o setor de cabeleireiros, representante do setor de beleza em geral, setor de academias, nós temos reuniões com bares e restaurantes, os setores mais impactados, como todo, lojistas, e estamos elencando todos os pleitos, o que já foi feito e o que pode ser feito adicionalmente. Temos aí as próximas 48 horas para escutar, avaliar e trazer uma proposta para o governador. Tá bom, certo, então. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte para a senhora, boa sorte para todos nós. Espero conversar com a senhora uma outra oportunidade aqui, em um momento bem mais tranquilo do que esse, tá bom?
Obrigada, Joel. Obrigada, Ana. Estamos todos torcendo para termos momentos melhores e, nesse momento, pedido para que todos se protejam. A situação é crítica, nós vamos continuar fazendo a nossa parte, mas é um momento que requer união. Muito obrigada. Certamente. Obrigada também, a gente Mayra. agradece. Valeu, Mayra.